Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí, Elivaldo. Pois é, Joelson. Boa tarde e boa tarde para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Elivaldo Barbosa, vou trazer agora, vamos falar a respeito da agenda dos candidatos. Eu até lembrava que agora, hoje eles têm um compromisso com o Sindicato dos Médicos. Vão se encontrar, é um debate, né? Lá, né? Aliás, o Sindicato dos Médicos sempre faz esse debate em eleições municipais e também em eleições estaduais. É um setor essencial, estratégico, a saúde, debater temas da saúde na ótica médica também, acho um debate muito oportuno, viu, Gelson? É verdade. E estarão lá na sede do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, que fica no centro de Teresina, para debater junto com a categoria que se mostrou tão... Aí a gente está falando, claro, dos médicos que vão estar lá reunidos para o debate, mas as categorias de saúde, de maneira geral, se mostraram fundamentais nesse período de pandemia. Importantíssimo isso também. Elivaldo, vamos trazer detalhes também sobre outro candidato que participou de debate com categoria, dessa vez o da construção civil. Foi o candidato Fábio Abreu, do PL, Elivaldo. Que, aliás, também é outro segmento que vem se destacando nessa campanha. Veja só, os médicos na área da saúde estão ligados exatamente a esses problemas que estão envolvidos com a pandemia, com pós-pandemia. Há muitas questões na área de saúde. E um outro setor também ligado à pandemia indiretamente, porque tem a ver com as consequências econômicas, é o da construção civil, que tem feito aí um rodízio, ouvido aí os candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. Hoje foi o dia de Fábio Abreu. Elivaldo Barbosa, em tempo real. Fábio Abreu, do PL, foi o terceiro candidato a prefeito de Teresina, sabatinado por empresários da construção civil. Nós colocamos a angústia, do empresariado que atua nesse segmento, das dificuldades realmente existentes, no âmbito do município de Teresina, não só na prefeitura, mas em outros órgãos, como foi falado aqui hoje, de cartórios, de corpo bombeiro. São situações que existem na realidade, que o poder público municipal poderá estar atuando firmemente nessa solução ou na diminuição desses problemas. O candidato prometeu incentivos à construção civil em Teresina. Teresina, uma das capitais com a maior carga burocrática do Nordeste, por exemplo. O nosso objetivo é fazer com que quem quer empreender tenha de imediato uma autorização temporária. Mostrar essa boa vontade do empreendedor e a boa vontade do município, da administração municipal. O plano diretor da Prefeitura de Teresina para a expansão imobiliária da cidade, também chamado de PDOT, é um dos pontos bastante criticados pelos empresários da construção civil. O candidato Fábio Abreu prometeu revisar o PDOT, caso seja eleito prefeito da capital. Acho que 99% da população não sabe o que significa o PDOT, mas vai ter as consequências dessa imposição desse projeto logo quando for posto em prática. Por isso que a gente está prevendo, inclusive, uma revisão discutida com as pessoas. Elivaldo, uma parte importante, inclusive, dita aí pelo candidato Fábio Abreu. A possibilidade de revisão do PDOT, é isso mesmo? Exatamente, Joelson. Esse tema, eu tenho acompanhado esses debates lá no Sinduscom. Vamos só também ajudar o telespectador a entender o que é o PDOT, correto, né, Elivaldo? É um plano diretor, é um conjunto de normas estabelecido pela Prefeitura, inclusive com a aprovação da Câmara Municipal, mas definido pela Prefeitura, proposta da Prefeitura, que regulamenta na parte imobiliária, por exemplo, os critérios de expansão da cidade. Isso causou um transtorno na época, eu lembro bem, muito grande, um desconforto no setor empresarial, porque consideravam que a prefeitura cometia um equívoco ao criar amarras ao desenvolvimento horizontal da cidade. Muitos empreendimentos ficaram quase que inviáveis, mais afastados da zona urbana, mais afastados de Teresina, do centro de Teresina. A ideia, o geral, é facilitar o adensamento da cidade. Esse foi o espírito. Mas nas regras, nas determinações, acabou, segundo os empresários, criando amarras à expansão do setor que mais emprega na economia. Então, eles nunca digeriram, nunca engoliram esse PDOT, esse plano diretor para a área da construção civil, para a expansão imobiliária em Teresina. E aí o Fábio Abreu propõe a revisão. Eu já acompanhei lá a sabatina do tucano, Kleber Montezuma, e também do Dr. Pessoa. Trataram no assunto muito superficialmente. Eles priorizaram
principalmente as amarras legais, o destravamento das regras para a expansão imobiliária, mas não trataram-se especificamente do PEDOT. E agora, provocado sobre a área por um empresário que estava lá muito empolgado, inclusive muito ligado a Bolsonaro, disse que se o capitão resolveu lá em cima, porque o capitão não vai resolver aqui em Teresina. Então, um discurso muito político, ideológico até, e acabou motivando o candidato Fábio Abreu a admitir de viva voz que, se eleito, vai promover uma revisão no PEDOT. Então, a análise feita aí por Fábio Abreu. Vamos trazer agora as informações de Fábio Novo, candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores. Fábio Novo, Elivaldo Barbosa. Uma missão importante, mesmo sendo assim um pouco, não foi assim a busca direta de voto, mas foi importante porque ouviu de uma autoridade petista orientações para a campanha em Teresina. Ele conversou por videoconferência com a deputada federal Gleice Hoffmann, que é presidente do Diretório Nacional do PT. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O candidato Fábio Novo conversou por videoconferência com a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, e recebeu orientações para a campanha eleitoral em Teresina. Eu compreendo também da importância do que é ter hoje um governo municipal que esteja alinhado com o governo estadual. O que está aí não tem alinhamento. O prefeito nunca quis sentar em Teresina para discutir a segurança. Esse é um problema que é de todos. É o principal problema da cidade. E eu quero, a partir de janeiro, sentar com o governador, tenho alinhamento com o governador, vou sentar para a gente discutir um pacto pela segurança de Teresina. Fábio Novo também promete diálogo com vereadores para eventuais ajustes na lei orçamentária para 2021. Sempre dialoguei com todos. Quem conhece a minha história sabe que, como deputado, sempre me relacionei bem com deputados que são da base do governo e principalmente com os da oposição. Sempre dialoguei bem. Então, o diálogo será uma coisa muito frequente na minha gestão, porque a gente tem essa experiência e amadurecimento para dialogar e tentar mostrar para as pessoas o que é o melhor para a cidade. Elivaldo Barbosa, uma coisa que Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, tem feito na campanha é manter esse diálogo com lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores e trazê-los para a campanha política, né? Até porque o PT adotou como estratégia mostrar a cara no pleito municipal. Alguns setores defendiam até uma estratégia mais discreta para exatamente evitar aí contornar um pouco o desgaste político que o PT experimentou aí nos últimos anos, com a série de fatos relacionados ao partido nacionalmente e até mesmo a forma como conduziu o governo, sobretudo na parte final do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas não, o PT optou para encarar o debate da sociedade, se apresentar como partido. E o desafio está lançado. A sorte foi lançada nas eleições municipais. Vamos ver qual será o resultado no dia 15 de novembro. O PT lançou candidaturas em várias capitais, grandes cidades, e em Teresina não foi diferente. O deputado estadual Fábio Novo quer exatamente colocar na campanha o que ele considera de legado positivo do PT na presidência da República e principalmente aqui no estado do Piauí. E com isso, convencer a opinião pública, conquistar adesões junto ao eleitorado e, consequentemente, avançar no projeto da candidatura própria petista na capital piauiense. O ex-presidente Lula, que também promete participar, já conversou com o candidato Fábio Novo sobre a possibilidade de participar também da campanha por vídeos, ainda não apareceu, mas Fernando Haddad já aparece bastante, Gleice Hoffmann agora participa de maneira indireta. Elivaldo, podemos inclusive arriscar que a preparação do nome de Fernando Haddad já começa no Partido dos Trabalhadores para uma eventual sucessão 22? É uma alternativa, né? O PT, a gente percebe que sonha com Lula candidato, a gente sabe que essa possibilidade é muito difícil, é remota, mas o Lula continua sendo trabalhado no PT como a mais importante e insuperável estrela do partido. Ele continua sendo o nome de preferência do partido. Exatamente. E ninguém sabe qual será aí os desdobramentos da condenação do ex-presidente Lula. Trabalha para anular as condenações que ele já sofreu da Operação Lava Jato. Enfim, há muitas amarras jurídicas que impedem um projeto eleitoral do presidente Lula. Mas o que a gente percebe entre os petistas é a bandeira de Lula hasteada de maneira cada vez mais visível, pensando também na eleição de 2022. Coloca até o nome nas pesquisas. Agora, é claro que o PT precisa também trabalhar outras alternativas. E a alternativa de 2018 teve até um bom desempenho, foi para o segundo turno, enfrentou o presidente eleito, o presidente atual,
Jair Bolsonaro no segundo turno, que foi Fernando Haddad, que foi lançado assim de última hora. E ele continua sendo uma liderança importante do partido. Pode ser, é provável, né, Joel? Que tudo é possível aí. Depois da eleição municipal, os partidos vão lançar olhares para 2022. Bom, Elivaldo Barbosa, hoje e amanhã começou com informações trazidas por você lá na Rádio Cidade Verde sobre a possibilidade de questionamentos à candidatura de Dr. Pessoa à Prefeitura de Teresina pelo MDB, Elivaldo Barbosa. Uma questão que foi esclarecida depois e o Dr. Pessoa também tem tratado dessa questão. Correto. O processo eleitoral, ele tem aí vários turnos, na verdade, não só 2 turnos, não. O calendário normal, o primeiro turno no dia 15 de novembro, um possível segundo turno no dia 29 de novembro, mas também tem o turno jurídico, o turno judicial, a disputa judicial que já foi declaradamente aberta em Teresina e envolve exatamente PSDB e MDB. E hoje pela manhã, Dr. Pessoa, candidato do MDB, comentou o assunto. Dr. Pessoa confirma que passou no teste para a Covid-19 e ataca adversários. E a campanha segue normalmente. Apesar de ter alguém aí do outro lado que torcia que eu estivesse hoje, era no hospital, na UTI. Mas Deus é bom, Deus é bondoso para todos nós, não é só para o doutor Pessoa, não. Eu estou gripado, como você está vendo, mas até para as outras viroses eu fiz exame, mas não estou com coronavírus. O candidato também reage à ação judicial movida pelo PSDB, que pede a cassação da candidatura do MDBista, acusando o Dr. Pessoa de elaborar perfis falsos na internet. Como eles não têm, estão perdidos, me parece que na TV deu ideia de que ia jogar a toalha, estão apelando para qualquer coisa. Eu espero que não apele para agredir o doutor Pessoa, fisicamente. Moralmente, eles não têm caminho, não acharam e nem vão achar atitude que se abone a minha conduta de cidadão. Com certeza absoluta. Estão desesperados porque o povo de Teresina quer um novo rumo administrativo nesta cidade. Elivaldo Barbosa, você falava aí que a campanha tem vários turnos, tem esse, né, dos questionamentos das candidaturas e agora tem mais essa etapa, a dos testes de Covid-19. Né? Os candidatos tem. Suspendem campanhas, recuam. O doutor Pessoa não teve Covid, mas fez os testes porque estava com suspeitas, né? Suspeitas, exatamente. Chegou até a suspender uma atividade de campanha ontem, aí ontem pela manhã, fez o teste daquele mais rigoroso, mais preciso, escapou, testou negativo, fez para outras viroses também. Então, o que ele sentiu foi um desconforto provocado aí por uma gripe comum mesmo, uma gripe que já está totalmente superada. A situação, ele está na campanha aí 100%. Inclusive, agora pela manhã, ele dedicou boa parte do tempo para gravar para o programa eleitoral da TV, lá mesmo no comitê, no escritório que fica na Zona Leste de Teresina. Estamos a um mês da eleição, hoje dia 15. A eleição acontece dia 15 de novembro e as propagandas do rádio e da televisão vão até o dia 13. Então tem mais quase um mês de trabalho para gravar programa de rádio, de televisão. Não é brincadeira, né, Elivaldo? E é um período assim muito exaustivo. As gravações são feitas assim rápidas, mas demoram aí, são pequenas gravações, pequenos trechos, mas demoram aí às vezes um turno inteiro para gravar logo para vários programas, para dar tempo para que no restante do dia o candidato se dedique aí ao contato aí com o eleitorado, com as lideranças, buscando apoio. Falando em contato com as lideranças, hoje o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, fez a primeira caminhada da sua campanha. Hoje o candidato Kleber Montezuma teve contato direto com os eleitores, conversou com cada um deles, esteve na zona sul de Teresina e ao lado do Sargento R. Silva, seu candidato a vice pelo Progressistas, né, fazendo chapa com o Kleber Montezuma. E aí, como você pode ver nas imagens, ele teve o contato direto com os moradores lá do bairro Angelim. A caminhada de Kleber Montezuma, repito, a primeira caminhada, como ele colocou mesmo, primeira caminhada de Kleber Montezuma aconteceu na zona sul de Teresina, no bairro Angelim, e não contou com a presença do prefeito de Teresina, Firmino Filho, que participou de uma outra agenda administrativa hoje pela manhã, Elivaldo Barbosa. Que é relacionada aí à lei
É uma lei de incentivo aos Aldir artistas, Blanc. Aldir Blanc, melhor dizendo, a lei aí que é relacionada ao apoio aos artistas por causa da Covid-19. Aí no Angelim, o candidato Kleber Montezuma foi acompanhado pelo vereador Neto do Angelim, que é de lá, tem um reduto muito forte lá, é a base principal do vereador, hoje filiado ao Progressistas, o mesmo partido do candidato a vice, e ele já me dizia isso durante a semana, olha, a partir já desta semana eu vou começar uma outra fase da campanha. Que fase, candidato? O contato direto com o eleitor, a conversa, pedir o voto. Então, a lei permite, ele, na medida do possível, aí, procura ter um certo distanciamento, mas ele fala ali, inclusive, sem máscara. Contato direto com o eleitor, que agora vai nortear a campanha. Porque, segundo o Kleber Montezuma, a campanha foi bastante prejudicada em função da pandemia no primeiro semestre, e agora é a hora, já eu diria até assim, é a reta final. A reta final, é verdade. 3 semanas e meia só. O prefeito Firmino Filho, inclusive, deu uma declaração hoje na agenda que teve a respeito da lei Aldir Blanc sobre a possibilidade, com otimismo, né? Falou com otimismo da possibilidade de uma vitória do candidato Kleber Montezuma. Deu declarações nessa linha ao prefeito Firmino Filho. Segundo ele, existe essa possibilidade, inclusive está no cidadeverde.com. Possibilidade, Erivaldo, que essa vitória aconteça no primeiro turno, segundo o prefeito Firmino Filho. Mas os tucanos planejam isso mesmo, né? Eu já conversei com várias lideranças que estão ali na coordenação, eles trabalham forte, segundo a coordenação do candidato Kleber Montezuma, que tem acompanhado aí a evolução de pesquisas, exatamente de encostar aí na liderança da preferência do eleitorado, e quem sabe, agora eu acho um pouco provável essa previsão se confirmar, considerando aí um quadro, de certa forma, de equilíbrio envolvendo os candidatos das consideradas grandes legendas que atuam na política, sobretudo aqui na capital. Não há polarizações, né, Erivaldo? São muitos candidatos, por exemplo, todos eles dando uma chance. Na eleição passada, né, nós tivemos um cenário com 2 candidaturas fortes, e aí acabou polarizando. Por isso, provocou aí a decisão no primeiro turno. Mas agora, pelo menos o que a gente percebe, assim, posso até estar enganado, não tenho acompanhado pesquisa ali no dia a dia, mas o que a gente percebe, a não ser que o cenário mude. Eu acho que isso também é a aposta do PSDB. E não é uma aposta à toa. Não está, eu acredito também que as lideranças tucanas, como o prefeito Firmino Filho, que tem experiência de sobra em disputas eleitorais de Teresina, não está jogando palavras ao vento. A prefeitura tem, o PSDB tem uma máquina política azeitada, muito azeitada, forte, uma ampla coligação, são mais de 300 candidatos a vereador do lado do candidato Kleber Montezuma. Então, essa é a aposta do candidato Montezuma para fazer, inclusive, essa animada, essa otimista até ao extremo previsão de tentar vencer o pleito já no primeiro turno. Vamos falar agora do candidato Fábio Sérvio. Ele é candidato a prefeito de Teresina pelo PROS. E ele enviou um vídeo falando a respeito das suas propostas, ideias e análises que faz desse cenário, nesse momento, como disse Erivaldo Barbosa, de reta final, faltando um mês para o dia do voto. Vamos ver. O que está me preocupando não é o impacto da propaganda, não é nada disso. O que está me preocupando é o aumento do número de casos, essa hipocrisia em relação a gente ter tido um lockdown há um tempo atrás, fechou tudo e agora está liberado esse tipo de campanha que está sendo feita pelos nossos adversários, principalmente da Prefeitura de Teresina. E eu acho que tem que olhar isso com calma, tem que seguir as orientações da vigilância sanitária, tem que olhar direitinho, o Ministério Público Eleitoral percebeu o que está sendo feito, né? Vamos entender que o momento é delicado. Está aí um aumento recente no número de casos, são 24 mortes em 48 horas. Vamos pisar o pé no freio, né? Vamos ter compromisso com a população, com a saúde pública. Eu acho que isso está acima de qualquer coisa, está acima de tudo. Fábio Sérvio, voltando as atenções aí para os casos da Covid-19, Erivaldo. Claro, é uma preocupação correta, oportuna, mas não acredito que será seguida nem um pouco. Não. Da mesma forma como as previsões tucanas para a eleição acabar no primeiro turno são possíveis, mas pouco prováveis, como essa aí de seguir as orientações do distanciamento social nessa fase da campanha. A tendência é que essas regras sejam abandonadas cada dia com maior intensidade. Erivaldo Barbosa, estamos fazendo essa análise também do comportamento dos candidatos e militantes.